nome é Helena Frota, eu sou professora da Escola de Conselheiros, da Escola de Conselhos, né? E quero dizer para vocês que é um grande prazer ser professora desse grupo tão interessante que são os conselheiros tutelares de direito. E o meu tema é Direitos Humanos e a Doutrina da Proteção Integral para Crianças e Adolescentes. Nós vamos tratar da origem desse direito, dessa doutrina. Vamos tratar um pouco do histórico e dos fundamentos em que se baseia a doutrina da proteção integral, que vai ser o fundamento para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu quero dizer para vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o seu princípio, com a sua doutrina principal, né, que é a proteção integral à criança e adolescente, ela é uma lei que surge de fundamentos internacionais, baseado na Declaração dos Direitos Humanos, publicado em 1948. E o que foi a Declaração dos Direitos Humanos? Foi um grande pacto internacional, depois das duas grandes guerras mundiais, um pacto de sociabilidade entre as nações, um pacto de não destruição dos seres humanos. Então, esse princípio, a Declaração dos Direitos Humanos, é a lei fundamental para todas as legislações internacionais de direitos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, a doutrina da proteção integral, não podia estar fora do pacto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, qual é um dos princípios que fundamenta a doutrina da proteção integral? Todas as pessoas nascem livres e são iguais perante as leis, de acordo com a sua dignidade e seus direitos. Então, todas as pessoas são dotadas de razão e consciência e devem agir umas com as outras com fraternidade. Todas as pessoas têm capacidade de gozar de liberdade e essas liberdades implicam ter direito a religiões, a professar religiões, a ser respeitado de acordo com a sua raça e etnia, com a sua cor, com o seu sexo, com a religião, com a opinião política. Então, e ter direito à riqueza, e a todas as condições humanas. Então, baseado nesse princípio, nós vamos ver que as crianças vão ter direito a se declararem a sua cor, ter direito à liberdade, né? Ter direito à vida, à segurança pessoal, de acordo também com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E ninguém será submetido à tortura, a tratamento cruel e desumano e degradante. Então, nós vamos ver que isso aí vai constar do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, nós vamos ver mais lá na frente que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai conter esses princípios, né? Então, e qual é a parte que cabe aos Estados? Então, os Estados membros deverão cumprir todas essas prerrogativas, dando direitos econômicos, sociais e culturais dispensáveis à dignidade da pessoa humana, quer seja criança, adulto ou adolescente. Então, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que foi promulgada em 1959. Então, houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a ONU promulgou o Direito Universal do Direito das Crianças, né? O que é que ela vem dizer? Ela vem dizer, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, ela vem trazer todos esses princípios adequados à criança, ao adolescente e ao jovem.
A ONU ela vai falar mais do direito da criança e do jovem. Quem vem trabalhar essa categoria adolescente, essa palavra adolescente, é uma especificidade da legislação brasileira, né? Então, um dos princípios fundamentais, o princípio fundamental é da Declaração do Direito da Criança, de 1959, da ONU, é o princípio fundamental estabelecido na própria Declaração dos Direitos Humanos, que toda criança que está contido, o que é que consta nesse primeiro princípio? A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nessa declaração. Esses direitos são otorgados a todas as crianças, sem distinção de raça, de cor, de sexo, de idioma, de religião, de opiniões políticas, de nacionalidade, origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à criança e à sua família. Então, esse é um dos princípios principais dessa legislação que corresponde à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ela tem também, né, previsto, aliás, um direito especial à proteção ao seu desenvolvimento físico, mental e social. Em síntese, é isso, né? A criança, também de acordo com essa declaração, ela gozará da proteção especial, de modo que possa desenvolver física, mental, moral e espiritualmente de forma saudável, normal, em condições de liberdade e dignidade. Essa criança, ela terá direito a um nome e a uma nacionalidade. Então, essa legislação, qual é a especificidade dela? Ela vai considerar fundamentalmente o interesse superior da criança. Então, a diferença entre a Declaração dos Direitos Humanos e a Declaração dos Direitos da Criança, publicada em 1959, é que essa última, ela vai visar fundamentalmente o interesse superior da criança. Então, posteriormente, nós vamos ter, que é outra lei muito importante, são as regras de Benjim, que foi publicada. Geralmente, essa legislação ela é realizada num país, e nesse período foi realizada em Pequim. Em 1985, também uma nova legislação da ONU. Vai tratar de quê? Vai tratar as regras de Beijing, vai tratar da administração da justiça, da infância e da juventude. Então, qual é o princípio fundamental? Todos os Estados-membros, ou seja, os Estados signatários que assinam esses pactos, né? Eles procurarão visar os interesses e promover o bem-estar da criança, do adolescente e da sua família. Então, as regras de Beijing já vêm acrescentar um segmento importante, vai ampliar, visando o direito das crianças e da sua família. Os Estados-membros se esforçarão para cumprir essa legislação, tendo como aspecto fundamental a prevenção. O que significa isso? É todo um direito que tem de ser trabalhado pelos Estados para prevenir a criança e para dar todos os direitos à criança, prevenindo, fazendo com que ela não sofra nenhuma intercorrência, nenhum problema durante o seu processo de desenvolvimento pessoal e de educação. Então, as regras de Beijing vão trabalhar essencialmente a prevenção da criança para que ela não cometa atos infracionais, para que ela tenha um desenvolvimento normal, um desenvolvimento especialmente na questão da educação, um processo de desenvolvimento afastado do crime e da delinquência. Como é que nós vamos afastar a criança do crime e da delinquência? Promovendo seu bem-estar, seu desenvolvimento físico, mental, emocional, econômico e social,
num caráter preventivo. Se essa criança tiver esse desenvolvimento, ela não vai se aproximar de grupos que querem levar para a criminalidade ou para atos infracionais, no caso, para a delinquência, né? Então, o que é preciso para que a criança não se torne uma pessoa ou não seja levado para a delinquência? É preciso que haja uma mobilização de recursos econômicos e financeiros por parte dos estados para que inclua essa criança, esse adolescente, esse jovem, né? Em todos os seus direitos, na educação, na saúde, no seu desenvolvimento, fazendo com que haja uma redução da intervenção legal para que ela não cometa atos infracionais, né? Então, é preciso que haja recursos que possibilitem políticas públicas para o desenvolvimento integral dessa criança, né? Então, se isso acontecer, essa criança ela não se aproximará ela não cometerá atos infracionais, porque ela terá amplamente suas possibilidades desenvolvidas, né? Então, as regras de Beijing, quando elas surgiram em 1985, já existia uma grande parte de crianças no mundo que cometiam atos infracionais. Então, as regras de Beijing vão, além de prevenir, mas ele vai dar 3 definições importantes. Ele vai definir o que é um jovem, vai considerar um jovem toda criança e um adolescente de acordo com o sistema jurídico de cada país. Essa criança e esse jovem, se ele cometer atos infracionais, ele será passível de alguma punição. Mas esse jovem, essa criança, ele será tratado de forma diferente do adulto que comete atos infracionais. Então, depois ele vai definir o quê? A infração, que é todo comportamento, ação ou omissão, penalizado com a lei de acordo com o sistema jurídico de cada país, né? Então, a infração é todo ato que uma criança ou um adolescente cometer contra a lei do seu país, mas que ele deve ser tratado de forma diferenciada do adulto. O jovem infrator é aquele que se tem imputado algum cometimento a ele de alguma infração, que ele seja culpado, né, e cometido um ato infracional que venha contra as leis do seu país, né? Então, a regra de Beijing vai definir o que é um jovem, o que é uma infração e o que é um jovem infrator. Depois, nós vamos intercalar as leis internacionais, assim, eu estou fazendo uma ordem cronológica. Nós vamos falar agora da nossa lei nacional, que é a nossa lei máxima, é a nossa Constituição de 1988, é a lei que está em vigor. E a Constituição Federal, o que é que ela vai trazer de novo? O que é que ela vai fundamentar na legislação da criança e do adolescente? Nessa doutrina da proteção integral, que vai fundamentar o ECA, que nós vamos chamar o ECA, da Lei da Proteção Integral, e o que é que a Constituição vai trazer. Então, o ECA vai se fundamentar na Constituição brasileira. Como o ECA vai se fundamentar na Lei de Beijing, vai se fundamentar também na Declaração dos Direitos Humanos, e na Declaração dos Direitos da Criança em 1959, né? Então, o que é que a nossa Constituição vai dizer? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, de direitos. Todo mundo tem direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade, seja ele brasileiro ou estrangeiros residentes no Brasil, com a situação legalizada. O outro, isso é o artigo 5º, que é importantíssimo.
Vamos ter outro aspecto importante da Constituição brasileira, que é: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano e degradante. Nós vamos ver que isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? No artigo 227, que nós vamos achar assim, de fundamental importância, que vai fundamentar o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o artigo 227 vai ser todo o fundamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, com seu desdobramento. Então, o que é que ainda consta também na Constituição brasileira? Que vai fortalecer o ECA. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação das entidades governamentais. Então, com esse parágrafo 1º, a Constituição Federal vai exigir toda a responsabilidade do Estado para promover essa assistência integral à saúde e ao desenvolvimento da criança. Ela vai também garantir o conhecimento e a igualdade da relação processual e técnica. Ela vai garantir que toda essa proteção seja estabelecida, além da comunidade do Estado, por técnicos habilitados e que vão proteger essa criança e esse adolescente. Daí o papel dos conselheiros tutelares. Quer dizer, quem é que vai processar, quem é que vai também ser um componente, um elemento indispensável para a proteção dessa criança. Técnicos e pessoas que sabem, que têm conhecimento dos direitos das crianças, no caso das crianças dos adolescentes, os conselheiros tutelares. Posterior à Constituição brasileira, nós vamos ter outra convenção da ONU, que é a de 1989, Convenção sobre o Direito da Criança da ONU. O que é que vai trabalhar essa Convenção sobre o Direito da Criança de 1989? Ela vai ter uma temática muito importante, que é a proteção da criança contra o trabalho infantil no mundo. Então, quando surge uma legislação dessa, é porque já há uma infração imensa dessa legislação de direito das crianças. Então, há uma denúncia internacional de trabalho infantil na China, nos países da Índia, especialmente nos países do terceiro mundo. Então, se reúnem os países membros e declaram uma legislação de combate ao trabalho infantil e de estabelecimento de uma regulamentação quando é que as crianças podem se aproximar de alguma atividade profissional. Essa legislação vai dizer que é proibido e é crime as crianças trabalharem. Os estados não poderão permitir. As crianças, criança de jeito nenhum. Um jovem poderá se aproximar de uma atividade quando for através de uma formação educacional. Ele entrará no trabalho com uma formação educacional e não em forma de exploração. Então, o trabalho infantil está protegido pela legislação internacional. Isso é importante que se diga para os conselheiros e para todos os brasileiros, que nós não podemos admitir o trabalho infantil. Ele é considerado, a atividade de trabalho é considerada uma atividade perigosa, rouba a infância das crianças e é nocivo ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. Então, os estados deverão cumprir, os municípios, os países deverão cumprir
e adotar medidas administrativas, políticas, jurídicas, policiais para a aplicação desse artigo. Mas essa declaração, ela vai dizer quando é que é possível uma idade mínima para a admissão de jovens nessa atividade de formação. Ela vai também regulamentar quais são as atividades e quais são os horários. No caso, no Brasil, um jovem, ele só depois de 14 anos e ele tem que ter horário reduzido, porque a prioridade é a escola. Ele tem o lazer, tem a escola, ele não poderá desenvolver 8 horas de uma atividade de aprendizagem profissional. E estabelecer penalidades e sanções no não cumprimento desse previsto nessa legislação. Os estados, eles protegerão as crianças contra as demais formas de exploração que sejam prejudiciais ao bem-estar da criança, né? E nenhuma criança também nessa declaração está dito, né, no seu artigo 37, que nenhuma criança será submetida a trabalho penoso, a tortura, a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Nenhuma criança será submetida à pena de morte nem à prisão perpétua. Os estados deverão fornecer proteção e assistência jurídica para que esses jovens que cometeram atos delituosos, que são menores de 18 anos, sejam livrados o mais rápido possível dessas penalidades a que lhe foram atribuídas, né? Então, temos depois, né, as diretrizes de Riad, que foi outra legislação imposta pelas Nações Unidas, foi um acordo que foi realizado em 1990. O que é que vai tratar as diretrizes de Riad? Vai tratar a prevenção da delinquência juvenil, né? Então, o que a delinquência juvenil vai ser considerado por Riad atividades ilícitas que, geralmente, essas atividades ilícitas são realizadas por adultos da própria sociedade. Essas atividades ilícitas são, muitas vezes, levadas aos jovens, né? Que vão levados a cometer, muitas vezes, atividades ilícitas de caráter criminal. Então, o que é que a Riad vai dizer? Que os estados têm que prevenir a delinquência juvenil. É interessante porque a legislação internacional vai chamar de delinquência juvenil. E nós, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos considerar atos infracionais, entendendo que os jovens, as crianças, os adolescentes e os jovens, as crianças não cometem atos delituosos. Isso vai ser definido a partir da adolescência e dos jovens, mas que a comunidade internacional, através dos estados, devem fazer tudo e promover toda essa política de proteção à criança para que ela não cometa atos infracionais, especialmente naquelas idades, como na adolescência, naquela fase que ela está começando a dar os seus primeiros passos, para que ela seja protegida pelo Estado, pela família e pela comunidade, para que ela não cometa atos infracionais. Então, a prevenção é fundamental, e isso é responsabilidade do Estado, da sociedade, da comunidade, de forma geral. E nesse sentido, o que é que Riad vai dizer? Só em último caso, os jovens deverão ser internados. Aqui no Brasil, há um senso comum e há uma tendência de querer internar, querer institucionalizar jovens. Só em último caso, prevê Riad,
e no mínimo espaço de tempo possível. E todas essas medidas devem escutar os jovens e devem ser de interesse superior dos jovens. Então, nesse sentido, nós vamos ter outra legislação, que é também 1990, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade. Então, toda essa legislação vai dizer como é que isso deve ser procedido, né? E deve-se dizer que está como seu princípio. Toda essa legislação, os primeiros artigos são todos dedicados à prevenção, né? E que deve livrar os jovens e as crianças de todas essas oportunidades dele se aproximar de atos ilícitos, né? Então, vamos ver mais. Todas as legislações estaduais devem obedecer às regras mínimas de Beijing, né? E tendo como síntese que a privação de liberdade de um jovem deve ser decidida só em último caso e no menor espaço de tempo possível. Em 1990, nós vamos ter no Brasil a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai ter como base a proteção integral da criança e do adolescente, fundamentada em toda essa legislação internacional. Uma característica dela é que ela vai ser destinada, é uma doutrina da proteção integral destinada a todas as crianças e adolescentes brasileiros. Vai ser diferente do Estatuto do Menor, que era um estatuto dirigido a crianças, adolescentes e jovens pertencentes que cometessem atos infracionais e que geralmente eram crianças pobres e negras. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser considerado uma doutrina da proteção integral porque vai focar nos direitos e deveres das crianças, assumidos principalmente pelos estados, municípios, pela sociedade, pelas famílias e pela sociedade, fundamentada nessa proteção integral e também em toda a legislação internacional. Então, é uma lei que deve ser assumida por toda a comunidade, por toda a sociedade, e ela deve ser, assim, fortalecida através dos conselheiros tutelares. Então, nenhum conselheiro tutelar pode esquecer, deve saber de cor e decorado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa grande lei, nesse grande guarda-chuva, que é a lei UECA, que é a lei da proteção integral à criança, independente de cor, de raça, de etnia e de condição social.